mais um seminário, né? Hoje eu falo sempre que o presencial é sempre uma delícia, né? É um cafezinho na porta, a gente trocando ideias, eu acho que isso não tem preço. Bom, não tem, né? Porque o café tá mal. Também tem que no preço do café. Mas enfim, hoje está aqui a nossa convidada, a professora Marta. O Cícero vai apresentar a professora, né? Mas desde já a Marta, além de ser uma colega de trabalho, é uma amiga de longa data, né? Lá de Ponta Porã, e já trabalhamos muito. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da pesquisa da professora Marta, tá? Então, Cícero. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do programa de pós-graduação em Educação Matemática. Hoje, o tema de hoje vai ser professor, professora de matemática, desafios, práticas e identidades. A ser proferida aí pela professora doutora Marta Costa Beck. Ela que é graduada em Pedagogia, especialista na área de Educação, mestre em Educação e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Ela é docente do ensino superior e atualmente é professora da UFMS com dedicação exclusiva. Ela contribui como pesquisadora no grupo de estudo e pesquisas, Estudo e Pesquisa em Educação Fronteiriça da UFMS, Campus Ponta Porã. Ela é coordenadora institucional da Residência Pedagógica da UFMS e coordenadora do projeto de extensão da UFMS, Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo de Mato Grosso do Sul. Então, com a palavra, professora doutora Marta. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer primeiramente a Cláudia, minha amigona, e desde Ponta Porã, eu vi um monte de gente lá de Ponta Porã. Eu brinquei com os alunos, vocês eram tudo atrás da Cláudia, né? Não aguentaram ficar longe dela. Mas ela é uma pessoa que agrega muito e por isso, Cláudia, você sempre tem alguém atrás de você, vindo acompanhando seus caminhos. Também é um prazer ver colegas, a Sônia, o professor que eu não conhecia de conversar, assim, mas já tinha visto aí nos corredores da universidade, e os demais professores, e os mestrandos, doutorandos, não sei se tem alguém da graduação aqui. E é uma responsabilidade muito grande um pedagogo falar para vocês, especialistas na área de matemática, o que é ser professor de matemática, né? Então, eu venho aqui trazendo algumas vivências que eu tive ao longo da minha carreira. Eu tenho 41 anos de magistério, um tempinho já considerável. Destes 25 anos foi na educação básica. Então, eu estive criando e recriando a escola em diversos aspectos, tanto nas práticas pedagógicas, como na formação continuada de professores, e como diretora lá em Ponta Porã da escola Massi, que na época era uma filial daqui. E nessa caminhada toda desses 25 anos, chegou um momento que eu achei que eu tinha que vir para o ensino superior, porque na educação básica eu já tinha contribuído o que eu poderia. E eu já não estava mais aprendendo tanto quanto eu queria, principalmente teoricamente. Então eu vim para o ensino superior, terminei meu mestrado e vim experimentar fazer o concurso aqui na UFMS e, por bênção de Deus, eu passei e fiquei. Eu nem acreditei, porque eu estava experimentando, nunca tinha feito uma prova pública, e de lá para cá eu só aprendi com os meus alunos, com os meus colegas, com minhas alunas, e cada novo desafio que a gente enfrenta na nossa vida é um desafio mesmo, é um quebrar paradigmas, é um reiniciar na nossa vida profissional, e isso é gratificante, né? Hoje eu falo que com 57 anos eu não deixei de aprender, eu ainda me sinto na época da alfabetização.
Hoje eu vou aprender com vocês, amanhã eu vou aprender com outro grupo de alunos e assim a gente vai. Aí um colega, um amigo, o sotaque não nega que eu sou gaúcha, né, gente? Mesmo que eu estou aqui há muitos anos, o sotaque continua. E um colega meu esses dias me disse e falou assim: você está com a mesma carinha de 20 anos atrás, o que você fez? Está dormindo no formal? Eu falei: não, eu sou professora e sou feliz na minha profissão. Então, acho que isso é a essência da nossa profissão. Nós trabalhamos com pessoas. E trabalhar com pessoas não é fácil, né, gente? Nós sabemos. Hoje eu chego bem, amanhã eu não chego bem, enquanto professora ou enquanto aluno. E aí, quem está na minha frente não sabe o que aconteceu comigo lá atrás. Então, ser professor é um desafio constante. Porque por mais que nós tenhamos nosso planejamento na escola, nós vamos chegar na sala de aula e nós vamos ter surpresas que nós não tínhamos planejado. E assim é tanto na educação básica como aqui no ensino superior. Também isso acontece. E vocês também vivem isso na universidade, né? Então, vocês estão ouvindo bem? Está com microfonia, alguma coisa? Está tudo ok? Eu vou falar no microfone porque a gente tem que preservar a nossa garganta, que é nosso instrumento de trabalho, né? Como essa sala é um pouco longe, distante por causa da altura, é melhor eu falar no microfone. Então, o que eu trouxe hoje, pode passar por favor o slide, são algumas reflexões, né? O que é ensinar matemática? Primeira coisa, eu não preciso falar nada da matemática para vocês, porque vocês sabem tudo. Eu tenho certeza muito mais do que eu na área específica. Mas a gente sabe que a matemática é a ciência mais antiga. E sendo a ciência mais antiga, é a ciência que nós mais usamos no nosso dia a dia, né? Se nós for analisar, não que a gente não use a história, a geografia, português, mas a matemática é todo momento. Nós usamos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E ela é muito importante. Só que na escola ela é muito difícil. Então, a matemática, ela envolve desafios pedagógicos. Eu trouxe uma figurinha aqui, ó. São muitos pensamentos. Para vocês que são professores de matemática, as equações e tudo mais, é tudo muito fácil. Mas para nós que não somos professores de matemática, quando a gente vê esses símbolos aqui, principalmente as crianças, a gente pensa: meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Que linguagem matemática é essa? Então, quando nós vamos para a sala de aula, nós temos que pensar nisso. O nosso aluno não tem a vivência matemática desse tipo de conteúdo que nós temos. O que ele geralmente perpassa na vida dele? O que o aluno geralmente sabe, ouviu antes de chegar na escola, da matemática? Que é difícil, ele tem medo da matemática. Aí pega ontem eu estava ensinando uma menininha do 3º ano de ensino fundamental, que ela é filha da minha professora do Pilates, e ela não consegue aprender matemática. Eu falei: vou tentar. Ela não tem um raciocínio lógico ainda desenvolvido, e tem a questão da pandemia, né, gente? Ela ficou primeiro e segundo ano sem estudar matemática, e aí ela não conseguia entender como é que sai um resultado de 4 vezes 2. Ela não tem a abstração necessária para ela poder fazer. Ela só conseguiu entender quando, aqui ó, se isso não é correto didaticamente, os professores de matemática me perdoem, mas foi o jeito que eu encontrei de ensiná-la. Eu expliquei para ela que o 2, ele ia fazer 2 filas, e o de cima ela ia colocar outra bolinha. A partir do momento que ela começou a fazer isso, ela fez todos os cálculos de matemática. Então é a concretude, sabe? E eles não têm, até o 7º ano, as crianças ainda não têm um desenvolvimento cognitivo apropriado para eles desenvolverem e entenderem essas questões abstratas da matemática. Por isso que eles têm tanta dificuldade. E por isso que esse conteúdo mais complexo e abstrato, como equações, ele entra mais lá no 7º ano do que antes, porque a criança não consegue abstrair esse conhecimento.
Então, pensando nisso, eu trabalhei com ela assim e ela conseguiu entender a matemática. E aí, eu vou vir para cá que eu acho que está dando um pouquinho de microfonia. Se os colegas da matemática quiserem me corrigir, me corrijam. Eu não entendi a pouquinho, agora eu estou super. Ah, é porque assim, ó, o 2... O 2, ó, o numeral de baixo, ela vai representar as linhas, quantidade, 2. Ela vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, aí ela vai colocar ao lado de cada linha a outra bolinha. Porque aí, concreto, eu trabalhei com ela com tampinha. Daí 2 vezes 2 é 4. E aí 2 vezes 1. Para vocês terem uma ideia da dificuldade dela, ela ficou pensando. 2 vezes 1, ela botou uma bolinha, é 1. Aí eu falei, mas quantas vezes são? 2 vezes 1, aí ela conseguiu chegar no 2. Porque ela não conseguia raciocinar abstratamente. E ela não sabe a tabuada ainda, porque ela está no terceiro aninho, né? Então, aí eu fui trabalhando e tem que ver que bonitinho. E quando subia uma dezena, ela botava a dezena aqui, sabe? Aí eu comecei a explicar, mas olha aqui. Aqui é a unidade, a dezena é uma centena. E a gente começou a trabalhar isso de uma forma, ela mesma escreveu. Sempre nos cálculos, aqui é a dezena. Aí ela sabia que, ela começou a dizer, ela dizia, vai 1. Eu dizia, mas vai 1 o quê? Aí que ela começou a entender o que era a dezena. Então, ela é uma aluna. Na aula, eu só ajudando para fazer a prova, né? E assim acontece com os nossos alunos das séries iniciais. Então, quando lá em Ponta Porã eu criei um curso de pedagogia, coloquei uma disciplina de matemática que os alunos queriam me matar, e a Cláudia também, porque eles não sabiam matemática, era com essa ideia que um pedagogo aprendesse uma forma de ensinar matemática, porque somos nós pedagogos que ensinamos matemática e é um caos. Entende? Então, tem uma... Deixa eu continuar aqui, senão eu fico falando. A formação de uma identidade profissional sólida. Então, nós vamos ter desafios pedagógicos, construção de práticas eficazes e formação de uma identidade profissional sólida. Isso é o que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Pode passar, por favor. Aí não tem como pensar numa ação docente sem pensar na moral e na ética. Tá, gente? Nós temos que ter esses dois conceitos muito presentes. Acho que está falhando o microfone, né? Eu vou falar. Fala aí. Ah, entendi. Nós baixamos. Alô? Melhorou, estava muito alto, né? Tá. E eu já falo alto naturalmente. Mas olha só, não tem como nós sermos professores sem pensarmos na moral e na ética. E, gente, a moral e a ética, ela não vem só na graduação. Ela na formação, na profissão. Ela nos acompanha desde que nós nascemos, né? Só que, lógico, a gente vai tendo um amadurecimento nesse caminho que nós vamos percorrendo. Então, eu trouxe um vídeo que eu vou pedir licença para vocês para passar, que eu não sou especialista na área de filosofia, mas a gente trabalha com uns vídeos que são bem bacanas e é de domínio público da Univest, das aulas à distância deles. E a professora Terezinha é excelente, ela tem várias aulas sobre esse assunto, mas eu trabalho com essa disciplina em algumas palestras que eu dou nas escolas, que os professores querem muito que isso seja debatido. Então, ela vai nos trazer e nos explicar um pouquinho o que é a moral e o que é a ética. Ela nos coloca que a moral, elas são as regras da sociedade, e a ética são as nossas escolhas para a gente seguir essa moral ou não. E ela também vai nos colocar, só dando um spoilerzinho, o que acontece nas nossas escolhas de ética. Tá? E que moral é essa? Que ela vai para todo mundo de forma igual? Então prestem atenção nesse vídeo que eu acho que é bem legal. Olá, retomamos aqui as nossas aulas de filosofia da educação com
com o tema Ética e Educação. Na aula anterior, estivemos fazendo uma distinção entre a ética e a moral. Vimos que a moral, ela é esse conjunto de regras que orienta a nossa vida em sociedade e que a ética é uma reflexão sobre a moral. A ética é a reflexão sobre o ethos, que constitui a moralidade. Nós veremos então que onde a moral diz é para o seu bem, a ética vai perguntar: será que é mesmo para o bem? Veremos que a moral tem um caráter normativo. A pergunta da moral é: o que eu devo fazer? Em geral, é essa a pergunta que fazemos quando queremos orientar a nossa vida em sociedade. Na verdade, a moral já está tão internalizada que às vezes a gente nem faz a pergunta, a gente age espontaneamente porque já há algo, repito, internalizado. Eu nem paro para pensar, eu acho que é assim que deve ser. O que devo fazer é a pergunta e, portanto, há um caráter normativo na ética. Ela se constitui de regras, de normas, de leis. Já a ética, ela tem um caráter reflexivo. Logo no início de nossas aulas, caracterizamos a filosofia como uma reflexão de caráter crítico sobre a realidade de que fazemos parte e a nossa relação com elas. Pois bem, a ética é reflexiva. A moral diz: é para o seu bem? A ética pergunta: será que é mesmo para o meu bem? Mais ainda, será que é para o nosso bem? A pergunta que a ética faz, então, é: que vida que eu quero viver? Será que dá para perceber a diferença entre essas duas questões? O que eu devo fazer? Pergunta a moral. Que vida que eu quero viver? Veremos que a primeira pergunta deve ser essa: que vida que eu quero viver? Depois que eu defino que vida que eu quero viver, aí sim eu pergunto: então, o que eu devo fazer? Né? É essa a distinção primeira que a gente terá feito entre a ética e a moral. Devemos também pensar que no espaço da moral temos regras e deveres, como já vimos. No espaço da ética temos princípios, e a ênfase não está mais no dever, mas nos direitos. Regras e princípios são sustentados em valores que são criados historicamente por nós. O que era bom ontem pode não ser bom hoje. O que é um dever ali pode não ser um dever aqui. Há uma variação muito grande nas morais. Vejam só, podemos falar em várias morais, na medida em que há orientações diferentes nas sociedades. Mas vamos falar numa reflexão que pretende-se universal e permanente. Essa reflexão que a gente está chamando de ética. Valores são criados pelos seres humanos, são significações, mas esses valores que a gente chama de princípios, eles têm, repito, a pretensão de valer para todas as sociedades, de permanecer na história dos seres humanos. O que veremos é que onde a moral diz é para o seu bem, a ética vai dizer: só será para o bem se for para o bem comum. Isto é,
o bem de todos, o bem dos sujeitos todos que fazemos parte disso que a gente chama de humanidade. Então, gente, vocês já tinham pensado sobre esses dois conceitos? Sobre a moral e a ética? E é pensando na escola que eu trago esses conceitos. É pensando na graduação, na pós-graduação, todos os nossos caminhos enquanto aprendizes e enquanto professores, que eu trago essa reflexão, né? Nem tudo o que a gente quer, a gente pode fazer. E na escola é assim. A gente tem que ter um caminho que eu vou querer fazer enquanto profissional da educação. Que caminho eu vou percorrer? Que ética eu vou seguir? Tanto aqui na graduação quanto lá na escola. E essa ética é a ética que vai me definir. É o meu perfil enquanto profissional. E eu vou carregar isso comigo a minha vida inteira, a partir do momento que eu tomar a decisão que caminho eu percorrer. Como ela até coloca, a moral ela não é a mesma em todas as civilizações, mas nós, enquanto educadores, temos uma moral. Então, pode passar, por favor. Então, quando nós pensamos nas questões éticas da graduação, nós vamos falar sempre em questões éticas aqui, tá, pessoal? Porque eu não consigo desvincular a atividade docente de uma escolha ética. Eu tenho que pensar, qualquer área do conhecimento que nós formos trabalhar, eu tenho que me colocar enquanto profissional com ética. Que ética eu vou escolher vai depender da nossa relação com a moral e do nosso entendimento do que é correto ou não. O que nós nunca podemos esquecer é que nós temos que trilhar um caminho que seja de respeito a todos, porque a ética nos leva ao bem comum, como a professora Terezinha disse, né? Então, quando nós agimos com ética, nós agimos de forma a escutar, a levar em conta tudo que as pessoas que estão perto de nós nos dizem. Nós escutamos a voz dos que falam e a voz dos que ficam silenciados, né? Então, quando nós pensamos na graduação, o que é ético, né? O que não é ético? O plágio e a desonestidade acadêmica, né? Então, a gente sabe, e os professores acabam que conhecendo quando a gente faz um trabalho e copia ideias de outros autores e coloca como se fossem nossas ideias. A gente vê isso muito mais presente na pós-graduação, desse discernimento do aluno que isso não pode acontecer, do que na graduação, porque na graduação os alunos estão aprendendo a fazer pesquisa. A gente precisa orientar muito para que não faça esse tipo de atitude. Hoje está muito fácil na internet pegar uma ideia lá e colocar um tema e ver um monte de resposta e a gente copiar e dizer que é da gente, né? Então, isso aí é uma coisa que não é correto na nossa vida acadêmica. O assédio e o respeito interpessoal. Pessoal, olha, eu estou sendo convidada para ir nas escolas para conversar sobre esse tema. Respeito ao outro, respeito ao aluno. Professores me perguntaram na última palestra que eu fui, que tem uns 15, 20 dias, o que fazer quando o aluno não desrespeita a gente na sala de aula. Então, é uma situação que está aparecendo muito na escola. Só que a gente tem que ter o discernimento que nós somos os professores, que nós precisamos orientar esses alunos que são, na maioria, adolescentes ou crianças. Então, não tem como a gente discutir com o aluno no meio da aula porque ele não está sentado ou porque ele não fez uma atividade. A gente tem que conversar com esse aluno e tentar entender. Mas isso aí eu vou falar só um pouquinho mais para frente, e é uma coisa que daria uma outra palestra, né? A gente tem que pensar. Mas aí a gente não pode pensar só na escola, porque aqui vocês estão se formando, né? Então a gente tem que pensar as nossas atitudes aqui entre nós, entre os colegas, como é esse convívio interpessoal aqui.
Como é que eu respeito o que o meu colega faz? O que eu tenho dito para as coisas que eu não acredito ou que eu não concordo? Né? A minha liberdade vai até onde começa, da Sônia. Né? Eu não posso passar por cima dela igual um trator. Eu tenho que ouvir. Sabe aquele ditado, né? Que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para nós ouvirmos mais do que falarmos. Então, as questões éticas, elas dizem respeito aos valores. Como a professora disse, que valores eu tenho construído e o que eu ainda vou construir, então, aqui. Aqui nós temos alunos da graduação. Levanta a mão quem for da graduação. Temos, que legal, muito bom. E o restante é da pós-graduação, é isso? Legal. Então, que valores? Os alunos que estão na pós-graduação, olha só, vocês já estão num nível acadêmico mais avançado e precisam ter essa questão da ética muito presente em vocês. Porque vocês estão fazendo uma pesquisa que vocês vão apresentar para o mundo inteiro e vão se destacar no cenário da pesquisa, e vocês não querem que ninguém copie as ideias de vocês. Ou querem? Vocês querem ver um parágrafo da pesquisa de vocês lá no meu trabalho dizendo que eu que falei isso? Depois que vocês leram, eu dizer que eu que fiz? Não, né? A mesma coisa que o meu colega fala, que o meu colega faz. Não me interessa. Interessa o que eu estou fazendo enquanto pesquisador, enquanto profissional, enquanto muitos de vocês já devem estar na sala de aula também, né? Então é esse respeito. Quais são esses valores, essas atitudes e comportamentos que eu estou levando enquanto profissional aqui da pós-graduação e que estou na escola também. E não esqueçam, pessoal, que os valores que nós levamos para os nossos alunos são os valores que eles vão representar na vida e na sociedade também, porque eles se espelham em nós. Fraude em pesquisas, né, que a gente já colocou, e ali a importância do respeito mútuo entre estudantes, professores e funcionários. E na escola a gente tem visto muito isso, sabe? A falta de respeito, o que eles mais colocam para mim no momento da palestra é aquela coisa assim, ó, que um professor está fazendo uma coisa e outro professor vem criticar, sem nem saber se eu estou aqui, a Cláudia está desenvolvendo uma atividade, eu nem sei direito o que a Cláudia está fazendo, já estou aqui criticando. Ou estou dizendo, não vai dar certo. Pode falar, Cláudia, um estímulo, né, em geral. Então, assim, essa questão tem sido muito enfatizada nas escolas. E aí a gente pensa assim, se nós começarmos a mudar esse posicionamento ético aqui na universidade, quando nós chegarmos na escola, nós vamos poder construir uma escola diferente. Porque se a gente continuar com essa mesma mania de olhar para o lado e criticar o que o outro faz, quando nós chegarmos na escola, nós vamos continuar com esse mesmo perfil. Então, não é essa ética que a gente, enquanto professor do ensino superior, quer que vocês levem adiante. Né? Porque a gente quer contribuir de forma para a formação de vocês. Pode passar. E a matemática, então, como eu estava dizendo para vocês aí sabem matemática. Eu não sei matemática. E os alunos, na maioria, não sabem matemática. Então, as dificuldades dos alunos com conceitos abstratos é a parte que mais pega, sabe? É a parte que mais tem dificuldade das crianças, principalmente até o 5º ano, aprenderem a matemática. A gente tem lá em Ponta Porã, a Escola Calvoso, que os professores das áreas trabalham formação continuada com os professores que dão aula do 1º ao 5º, as disciplinas, matemática, história, geografia, como que ensina conceitos básicos para as crianças. E isso é muito legal. Essa escola é uma escola modelo, porque vocês estudam 4 anos para serem professores de matemática. E nós, pedagogos, temos um semestre de matemática. O que a gente aprende? Nada, né, gente? Se vocês têm 4 anos e não aprendem tudo, imagina a gente com um semestre, sabe? Então, eu me coloco aqui como aluna de vocês e que vocês têm que olhar para mim, mesmo eu tendo meus 50 anos, como que eu vou ensinar coisas para as pessoas de forma abstrata, que nem eu fiz para a menininha, que ela entenda de forma concreta o que ela está fazendo. Que aí ela soma um zero e somar ela sabe, multiplicar ela ainda não sabe, né? Resistência e ansiedade. Aqui, o nosso aluno da graduação disse, né?
as pessoas dizem quando vê um professor de matemática, é difícil, professor é chato, rotulam o professor. O meu neto chegou na escola aqui e disseram para ele, ó, o professor de matemática é o cão. E ele falou, vó, eu já não sei matemática, agora o professor é o cão, vamos aprovar. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que os teus colegas dizem isso? Ele começou, eu falei, tenta olhar o professor como um gato, então, sem ser um cão. Aí ele falou, vó, passou uns 20 dias de aula, ele disse, vó, eu não achei tão cão assim o professor de matemática, eu gostei dele, sabe? Porque ele explica pra gente e dá exemplos práticos e a gente consegue aprender a matemática. Então, olha que legal, né? Eu acho que isso é uma construção bacana que quando um professor consegue despertar isso no aluno, é muito importante. A falta de recursos pedagógicos. Ainda tem aqui, né, a doutora Cláudia, que revolucionou Ponta Porã no laboratório que não tinha uma agulha. E agora, se vocês vão olhar o laboratório lá com o PET dela, ela botava os alunos no trabalho, não é verdade? Quem foi aluno da Cláudia lá em Ponta Porã. Mas é aquele negócio, né? Ou a gente ama ou a gente odeia. Eles amaram tanto que vieram com ela, né? E ela comprava os joguinhos com os poucos recursos que a gente tinha, lembra, Cláudia? E aí os alunos reproduziam para ensinar matemática e ia para as escolas. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha amiga que ensinou matemática de uma forma diferenciada. Até os pedagogos aprenderam matemática lá em Ponta Porã, mesmo que no nosso pescoço, né, Cláudia? E a Cláudia o meu, porque eles não sabiam nada. Ela dizia, Marta, como é que eu vou botar isso na cabeça? Eu disse, filho, tu que é professora de matemática. Eu só inventei a disciplina no curso de pedagogia. As nossas turmas são heterogêneas, né, gente? Então, como ensinar matemática de uma forma coesa para todos? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é o trabalho em grupo, porque muitas vezes o aluno, ele não consegue entender o professor, mas o seu colega, que tem a mesma idade que ele, explica e ele consegue entender muito melhor que a gente. Ele não usa os termos técnicos que muitas vezes a gente usa, porque nós estamos acostumados com esses termos, é do nosso vocabulário, é do nosso dia a dia, né? E vocês vão também enfrentar um excesso de carga burocrática, que nós também enfrentamos aqui na universidade. E em todas as escolas e todos os lugares de docência, a gente tem isso, mas é um controle do Estado que, infelizmente, a gente tem que acostumar. Eu até achei interessante, porque hoje o Estado, o município aqui já está com um sistema informatizado. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu sou meio dinossauro, né, gente, já. Eu comecei a dar aula só com flanerógrafo, não sei se vocês sabem o que é isso, era um negócio que tinha uma matriz, e a gente escrevia lá, e depois tocava no rolo com álcool, quando dava certo, quando não queimava a matriz, e a gente tinha que fazer tudo de novo. E eu vivia suja, porque aquilo solta uma tinta azul, né? Não tinha xerocadora como existe hoje, você vai lá, larga o material no xerox, pega o livro na internet. Não, a gente tinha computador. Então a gente teve que ensinar com as ferramentas que nós tínhamos. Então a gente criava muitas coisas que hoje vocês não têm. Outra coisa também que eu tinha que fazer era diário na mão, era um caderno que a gente comprava na livraria. Quando errava, não podia ter rasura. Tinha que comprar outro caderno para descoisar o grampo, arrancar aquela folha e pôr outra folha e fazer tudo de novo. Então hoje eu vejo assim, ó, tanta facilidade nessa burocracia que era muito pior na época que eu comecei. Eu comecei a docência em 88, já faz pouquinho tempo, né, gente? 88 foi ali. Pode passar, por favor. E aí vocês sabem, os professores dizem para vocês, ensinam as práticas pedagógicas efetivas. O uso do GeoGebra, do Desmos, aprendizagem baseada em problemas. Ó, aqui eu trago um pouquinho do quanto a atividade baseada em problemas é importante, o quanto as nossas crianças não sabem interpretar situações problemas, e isso é um problema estrutural, né? Eles não sabem interpretar não só o problema, mas todas as situações do seu dia a dia, né? E a matemática, ela vai ajudar as crianças a se organizarem mentalmente para que possam vir a enfrentar essas situações problemas. Os jogos e atividades lúdicas, a gamificação, né, o quanto que as escolas estão agora utilizando, os professores estão buscando
pelo menos eu tenho visto nas experiências que eu tive como coordenadora institucional da residência pedagógica e agora como coordenadora de área do PIBID. Então, o quanto é importante. Uma professora na semana passada eu estava assistindo uma aula dos PIBIDianos e achei muito legal a ideia dela. Ela pegou uma cartolina, colocou uns envelopes e dentro dos envelopes tinha situações problema para as crianças resolverem. Aí um aluno vinha no quadro, tirava o envelope, acho que tinha 9 envelopes no cartaz, não me lembro quantos, mas acho que era 9. E aí a criança tirava a situação, o problema, lia e convidava o coleguinha para vir no quadro resolver. E eles estavam assim eufóricos, adorando a brincadeira. E a professora usa para matemática, para geografia, para história, para português. Achei super legal, uma atividade que os mais tímidos vão ter a oportunidade de ir lá no quadro. E ela não forçou, as meninas não forçaram, mas eles quiseram ir para participar e pegar o papelzinho lá de dentro. Né? Então, bem legal. E avaliação formativa e feedback contínuo, gente. O quanto é importante nós pensarmos na avaliação formativa. Eu sei que vocês são muito da parte de 2 mais 2 é igual a 4, mas existe todo um processo que a criança aprende e é nesse processo que tem a reconstrução quando nós trabalhamos com avaliação formativa, ou seja, ela vai se desenvolver ao longo do processo. É uma hora, né? 15 minutos. Pode passar. E aí nós pensamos na formação da identidade docente. Quais são as experiências vividas na universidade e na escola? O que marcou na vida de vocês enquanto alunos? Vocês têm uma coisa para contar aí? Uma experiência, uma coisa que marcou de forma positiva, de forma negativa? Qualquer coisa que tenha marcado a vida de vocês acadêmica. Ou quando vocês eram alunos no fundamental. Ninguém lembra da escola? Nossa, que passou rápido. Faz tempo aí que vocês estavam na escola. Fala, Cláudia. Eu lembro de um professor russo que eu nunca vou esquecer. Era professor de matemática? Ele era tão preconceituoso que ele dizia, quando eu comecei o curso de matemática, ele dizia que a gente tinha que fazer pedagogia, porque a gente não tinha, a gente não sabia matemática o suficiente. Então ele achava que quem fazia pedagogia era um ser inferior. Então ele dizia para as alunas que não eram tão boas quanto os outros, ele mandava a gente fazer pedagogia. Os meninos não faziam matemática. Mais alguém lembra de alguma coisa boa ou ruim aí? Tinha que envolver a matemática, né? Fala. Eu me lembro muito de um professor que eu tive no 8º ano do ensino fundamental, porque ele utilizava, de metodologias não tão tradicionais durante a aula. A aula dele era sempre muito lúdica, ele utilizava bastante jogos, bastante situações em que ele trazia problemas do dia a dia para a gente resolver. E essas situações me marcaram muito e foi a partir desse ano que eu comecei dessa série, no caso, que eu passei a sentir uma atração maior pela matemática e comecei a gostar e ter interesse. Que legal, gente, vocês viram? A partir da matemática, desses jogos pedagógicos, que ele começou a ter interesse pela matemática. E é um desafio, eu acho a matemática linda. E a gente tem que pensar como fazer com que o aluno entenda a necessidade dele aprender matemática. Eles dizem, eu não vou usar a expressão numérica nunca. Então mostrem o sentido de tudo que eles aprendem, para eles entenderem o quanto a matemática é essencial na nossa vida. Então, essas experiências vividas na escola sempre nos marcam. Eu tenho certeza que vocês lembraram de coisas aí que vocês não quiseram contar, mas vocês lembraram. E tomara que eu, enquanto professora, tenha marcado na vida de algum aluno meu da forma que ele se sentiu marcado. Não na matemática, mas em outras questões. Que eu tenha contribuído de forma as pessoas olharem e dizerem que legal que eu aprendi tal coisa com você. Sendo que as pessoas muitas vezes nos ensinaram muito mais do
que o que a gente aprendeu. A troca com colegas e comunidades da prática. Gente, a docência, Tardif nos coloca uma questão muito importante de nós refletirmos, que a docência é um trabalho muito isolado, porque nós vivemos nas quatro paredes da nossa sala de aula com os nossos alunos e nós não trocamos com os nossos colegas. Nós vivemos ali, agora então, depois da pandemia, que tudo virou online, a gente nem se vê mais. Que delícia esse encontro aqui ao vivo, né? Que como é difícil a gente ter esses encontros ao vivo. Eu quero lembrar de onde eu conheço você e não consigo lembrar. Vocês me conhecem? Eu estou olhando para ela, tentando lembrar e não vou aguentar até o fim da palestra para perguntar, você me conhece? Então é alguém muito parecido com você. E aí, deixa eu ver o que eu estava falando mesmo. Não aguentei ficar ouvindo a palestra. Vamos zerar. Então, assim, ó, o quanto é importante a gente trocar com os nossos colegas, né? E aqui, gente, na pós-graduação, não é fácil fazer um mestrado e doutorado, né? Eu acho o mestrado mais difícil que o doutorado, para dizer bem a verdade, porque o mestrado a gente inicia a pesquisa e o doutorado a gente aprendeu a fazer pesquisa. Então a gente vai aprofundar o mestrado, né? Às vezes o mesmo tema, às vezes outro tema. Então, mas assim, ó, o quanto é difícil, o quanto a gente se sente sozinho muitas vezes, né? Às vezes o orientador não dá bola para nós, a gente quer um aconchego e não consegue, e aí a gente briga com o colega, a gente xinga, a gente se estressa um com o outro, e é bem ao contrário, a gente tem que tentar trocas, tentar fazer com que um seja o alicerce e o suporte do outro. Na nossa vida profissional também deveria ser assim. As minhas professoras lá da escola, que são do PIBID, eu tenho uma que já foi da residência pedagógica, e as outras duas nunca participaram de programa. Elas estavam super inseguras. E tem que ver que bonitinho, a outra que já participou da residência pedagógica, ela era da Mirella. Ela ajuda os colegas, e elas se entrosaram de uma forma tão bacana que teve o dia da família e elas três juntaram os 24 pibidianos e desenvolveram atividades na sala. Elas são duas do terceiro ano e uma do quarto. Então, foi um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo que faz a gente crescer enquanto grupo. Sozinho, gente, a gente faz, mas não é igual quando a gente se une. A gente tem muito mais força, nós temos muito mais criatividade, né? Então, que vocês pensem nisso quando vocês forem desenvolver uma coisa, quando vocês forem criticar o trabalho do outro, quando vocês forem para a docência olhar um aluno e dizer você não sabe fazer nada, você não aprendeu nem vai aprender. Não, gente, nós somos seres em constante aprendizado. Nós não vamos nunca terminar, porque a gente tem muito que aprender sempre. E a reflexão sobre a prática. Vocês acham um saco, né? Eu também achava ler teorias. E como que eu vou aplicar essas teorias na prática? Mas vai chegar um momento de amadurecimento intelectual que vocês vão ver que a prática ela só vai ser respondida com as teorias que nós aprendemos, porque esses pesquisadores, como vocês são hoje, publicaram no passado e estão publicando agora, são pessoas que já experimentaram dificuldades que nós estamos experimentando. E eles já estão trazendo exemplos de como lidar com todas essas questões que nós temos dificuldade, tanto na pesquisa quanto na nossa atividade docente. Então, se eu tenho um aluno surdo, por exemplo, na minha sala de aula, e vocês tiveram uma disciplina de educação especial lá na matemática, e no mestrado acho que nem no doutorado, né? E aí, como lidar com aquela criança surda para ensinar matemática? Que dificuldade, né? O que fazer, o que pensar? Então, muitos pesquisadores já estão atrás dessas respostas. E por isso as pesquisas são tão importantes, mas a ética é super importante também. E aqui, pessoal, a gente tem que pensar muito. Eu gosto muito do Paulo Freire, acredito que vocês já leram alguma coisa dele. Quando ele nos diz assim que a escola, ela tem que fazer... O ar-condicionado me ajuda. A escola, ela tem... Mas pode deixar, tá calor,
A escola, ela tem que fazer com que o aluno se sinta sujeito do seu próprio conhecimento. O que é sujeito daquilo que eu aprendo? É eu não saber nada sobre o que eu vou aprender? É eu não participar e nem contribuir com nada? Não, é bem ao contrário. É eu me envolver no processo de ensino e aprendizagem. Vamos pensar um pouquinho na pesquisa de vocês. Quem é que quer falar um tema que está pesquisando? Ninguém está pesquisando nada? O que vocês estão fazendo na pós-graduação? Claro. Vou trabalhar com professores indígenas de matemática para entender um pouco sobre as epistemologias deles. Que legal, hein? Que pesquisa importante, interessante. Lá em Aquidauana, a gente tem um grupo intercultural indígena, sou professora lá. A professora Suda, eu conversei com a professora Suzy de lá. Legal. Ótimo. E a gente tem lá 2 professores indígenas e a coordenadora do intercultural, ela é indígena e ela tem muita essa vivência, a Selma. Ela é ótima e o professor Paulo também. Eles estão nos vídeos os dois, né? Paulo Baltazar. Eles são excelentes. O Paulo Baltazar era professor do estado, do município lá, fez um mestrado e conseguiu entrar, era professor voluntário na UFMS, no Campo de Aquidauana, há muitos anos, contribuindo com licenciatura em intercultural indígena, quando ele nem era um curso de graduação, ele era um projeto do MEC. Nós criamos lá, nós trabalhamos com esse projeto lá quando eu trabalhava lá, e depois agora eu dou aula de didática para eles, esporadicamente eu vou para lá e trabalho com o pessoal. Então, nesse momento que você pesquisa a matemática lá nas aldeias, a importância desse trabalho dela dentro dessas aldeias onde as crianças não saem de lá. Muitas crianças vivem na aldeia, eles são alfabetizados pelos outros indígenas que não têm formação nas áreas para ser professor. Então existe muito essa realidade nessas aldeias ali de Aquidauana. E é muito importante que essas pesquisas consigam mostrar o que é necessário ser feito para que esse povo possa concorrer de uma forma mais igualitária aqui quando ele vir para a cidade. Que não é o objetivo dos indígenas, né? Eles querem que eles fiquem nas aldeias, que eles aprendam e disseminem o conhecimento lá dentro. Tanto é que o Paulo Baltazar mesmo, ele está na UFMS, mas ele trabalha muito diretamente dentro das aldeias. Então, o quanto é importante cada tema, cada pesquisa que vocês desenvolvem. E o quanto é importante que nós, quando estudamos, que eu estava falando do sujeito, né? Eu já vou indo para o outro lado, já me esqueci agora do que eu queria dizer para vocês. Quando a gente fala e pensa no sujeito, você está estudando a matemática, a epistemologia da matemática, né? Lá na aldeia. Se você, que é a mestranda ou doutoranda, a doutoranda que está pesquisando isso, e você não tem vontade de ler sobre isso e de desenvolver isso, você recebeu essa pesquisa, sei lá, da Cláudia, que é a tua orientadora, você vai ter a mesma vontade de fazer essa pesquisa do que se fosse um tema que você escolheu, a orientadora acolheu e aí se desenvolveu? A mesma coisa é a criança na escola. Vocês já ouviram falar de Ovid de Broglie? Ele criou os centros de interesse, a metodologia de centros de interesse, onde a gente desenvolvia na época da década de 90, projetos desenvolvidos a partir do interesse do aluno. E como se ensina matemática a partir do interesse do aluno. O quanto é importante a gente pensar nisso. Tentar levar uma outra roupagem para a matemática, que não essa coisa assim do medo da matemática. Então nós, como professores, nós somos mediadores do conhecimento. Essa corrente histórico-cultural, ela nos fala muito sobre isso. O professor como mediador do conhecimento, porque nós também não sabemos tudo. E hoje em dia, com a tecnologia do jeito que está, muitas vezes os alunos chegam na sala de aula com coisas que nós não sabemos e que a gente vai precisar buscar essa aprendizagem e não é vergonhoso não saber, né?
ética na formação docente. Vocês viram que eu vou e volto e falo sempre da ética, né? Eu vou e volto e falo sempre da ética. A gente aprende a ética, pessoal, mesmo quando a gente trabalha com grupos de colegas, que a gente tem que ter muito discernimento do caminho que a gente vai percorrer nesse momento, porque a gente nunca pode falar mal de um colega para o outro do mesmo grupo. Que nem, por exemplo, a Cláudia coordena o PIBID, eu coordenava a residência pedagógica, ela tem 45 professores, eu tinha 45 na residência também. Um professor falava uma coisa que era uma viagem, eu não botava lá no grupo, porque era a dificuldade dele. Eu tenho que ter ética com os meus colegas, né? E a formação docente é sempre assim, a gente vai encontrar muitas atrocidades sendo cometidas muitas vezes, mas eu trabalho com estágio tem muitos anos, eu digo para os meus alunos, a Sônia também, né? Trabalha com estágio tem muitos anos. A gente vê coisas que até Deus duvida na escola acontecendo, mas a gente tem que ter ética e refletir com isso só com o nosso professor de estágio, e nem colocar isso no grupo de colegas. Então, essa ética que nós vamos escolher enquanto profissionais da educação, é ela que vai nos definir enquanto profissional. O respeito à privacidade dos alunos, nós temos que ter respeito ao nosso aluno se nós queremos ser respeitados. Então, nessa escola que eu fui outro dia, que eu falei para vocês, um professor disse assim, mas o aluno veio gritar comigo. Daí eu perguntei, o que você fez? Gritei com ele. Falei, mas e aí, gente? Um grita de lá, outro grita de cá, e daí fomos parar na coordenação. Aí o professor perde totalmente a autoridade, né? Então, não é por aí que a gente consegue construir. Como é que a gente vai impor essa nossa autoridade docente? Apesar de eu achar a autoridade docente uma palavra muito pesada, mas a gente vai ter momentos que a gente vai ter que mostrar para o aluno que eu estou ali como uma pessoa. Espera só um pouquinho. Que vem mediar esse conhecimento. E precisa haver um momento de regras, de estabelecimento de regras, de cumprimento de regras. Então, é nesse momento que eu vou ter que aprender. Mas essa autoridade eu vou colocar a partir do momento que eu não me igualar ao problema que o aluno está me trazendo. Ou a discussão que ele está fazendo, ou o palavrão que ele disse na aula. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nisso. A inclusão e a equidade. Aqui, a gente vê o quanto hoje é um desafio para o professor. É um desafio aqui, que existem pessoas diferentes, mas pessoas iguais. É legal vocês assistirem o segundo vídeo da professora, que ela coloca muito claro que diferentes todos nós somos, nós não podemos ser discriminados por ser diferente um do outro. Claro que nós somos diferentes, ninguém tem a mesma digital que a minha. E nós não podemos ser discriminados pelas ações que nós desenvolvemos. Compromisso com o aprendizado dos alunos. Aqui, ó, gente, lembra aquele professor que queria ralar a gente na sala de aula e que era difícil tirar um 10 com ele? Que significado isso tem, hein? Diga bem a verdade. Né? Tudo bem que cada um sabe o que faz, mas eu só me sinto feliz quando meus alunos vão bem. Se eu vejo que mais de 50% da minha turma não conseguiu entender o conteúdo, eu me coloco como responsável por isso. Né? Porque não é só uma responsabilidade do aluno na aprendizagem, é uma responsabilidade de mão dupla, dele e minha também, porque o que eu trouxe não conseguiu abrir a mente do aluno para que ele pudesse aprender. Pode passar. E aí a ética não é um conteúdo isolado, mas um eixo transversal da formação docente. Como que nós trabalhamos com a ética? A partir das reflexões sobre a prática, no diálogo permanente, que a gente tem que ter maturidade aqui na graduação para pensar junto com os colegas. Não está dando certo assim? Como a gente pode fazer? Está tendo muito conflito? Como resolver esses conflitos? Ter diálogo. E na escola a mesma coisa.
os alunos não estão aprendendo, parar a nossa aula e pensar por que não estão aprendendo, o que nós podemos fazer para mudar essa prática. E aqui eu acho que é o mais difícil, que nós estamos com uma sociedade adoentada, ansiosa, cada vez mais, e essa ansiedade, ela nos traz insegurança, nos traz conflitos internos, ela nos traz inquietude, né? Então, a sala de aula está representando esse reflexo da sociedade. Pode passar. Então, para concluir, ser professor de matemática é um exercício contínuo de aprendizado, adaptação e paixão. Enfrentar os desafios é parte da construção de uma prática significativa e transformadora. Tem gente que fica brava quando eu falo que ser professor é uma paixão. Mas, gente, não tem outra explicação. Quem fica e permanece na docência tem que se apaixonar pelo que está fazendo. Porque a gente sabe que não é fácil. Né? A educação básica, então, eu falo que aqui é o céu. Ser professor na universidade é o céu. Ser professor na escola é um desafio. Não é um desânimo para vocês não irem para a escola. Não, é o contrário. É lá que as coisas acontecem, lá que a gente mais aprende. Então, a educação, eu não consigo me ver em outra profissão. Até tentei ser dona de loja, me frustrei. Preferi ser professora. E a formação ética do professor é fundamental para garantir uma educação humana, justa e responsável. Ensinar exige não apenas saber, mas compromisso com valores. Então, pessoal, que vocês pensem qual é o caminho ético que vocês querem tomar na vida, trilhar na vida de vocês. Lembra aquele cérebro que estava lá no comecinho dos slides? Que caminho que vocês vão percorrer para que vocês consigam ter uma docência realmente de comprometimento e de ética. E isso vem desde agora até chegar na escola. Pode passar. E aí eu coloquei aqui alguns tópicos pensando no futuro. Nós precisamos dessa valorização da profissão. Isso é uma frase que não pode terminar uma palestra sem dizer que a gente sabe, é consciente, né? Nem tudo são flores, mas tem muita coisa boa na docência. A formação continuada, gente, a gente não pode parar de estudar, porque precisa estar se atualizando sempre. Sempre tem coisas novas sendo descobertas. Vocês viram agora o Reino Unido está desenvolvendo a vacina, testando a vacina para o câncer. Já pensou se dá certo? Para que as células de câncer não se desenvolvam. Então, quer dizer, isso é com muito estudo que a gente chega lá, né? Integração entre a teoria e a prática. Quando vocês entenderem a importância da teoria para nós conseguirmos identificar os problemas da prática e assim resolvê-los, a docência ela vai ser muito mais leve. O fortalecimento da identidade docente. Então, o fortalecimento da minha identidade enquanto professora. Nós sabemos que, historicamente, a nossa profissão foi desvalorizada ao longo do tempo e justamente quando ela começou a ser registrada pelo Ministério do Trabalho como uma profissão é que houve a desvalorização. Mas nós temos que buscar esse fortalecimento dessa nossa identidade. E o respeito com os colegas de profissão e com os alunos, que é o que nos move o tempo todo. Né? Eu me coloco sempre no lugar do aluno, ou do meu colega. Aquilo que eu não gosto que aconteça comigo, ou que façam para mim, eu não faço para o outro. E eu acho que ajuda bastante. Pode passar. E eu espero que no dia de hoje eu tenha trazido um pouco de luz no fim do túnel, que vocês trabalhem sempre assim unidos, para que vocês cresçam enquanto grupo aqui da pós-graduação e que vocês tenham ótimas ideias para que a matemática seja uma disciplina mais amada, menos odiada e que as pessoas entendam o real sentido de vocês estarem aqui hoje pensando em vários temas de mestrado, doutorado, para pesquisar e para desenvolver. Então, muito obrigada. Espero, Cláudia, que eu tenha trazido o que você me pediu. A gente nunca sabe porque não conhece o grupo e me coloco à disposição.